Olá, tudo bem com você? A graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais este devocional e nós estamos lendo o capítulo 13 do Evangelho de Mateus, uma sucessão de muitas parábolas, das quais o Senhor tem feito o seu novo método operandi para falar com o seu povo. E nesse próprio capítulo vai ter uma explicação bem palpável por que isso. Mas hoje nós estamos lendo aqui a parábola do grão de mostarda. Diz assim, verso 31. Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. A próxima parábola, que está no versículo 33, diz assim: Disse-lhe outra parábola: O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Ok? Então nós temos aqui duas parábolas contadas em pequenas palavras. E nós vimos então o Senhor falar que na primeira o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. E ele vai falar muitas vezes, a partir até acabar o capítulo 13, sobre o reino dos céus é semelhante. O reino dos céus é semelhante. Então o reino dos céus, como nós sabemos, é esse período de ação do Espírito Santo em nós, do Senhor Jesus como governador e da igreja do Senhor. Então, ele vai falar que o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que um homem tomou, plantou no seu campo. Geralmente o homem sempre vai apontar para o Senhor, geralmente o campo vai apontar para o mundo. Aí no verso 32 diz assim: o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, crescidas, e crescida é maior de todas as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Uma boa, abençoadíssima questão nessa parábola. E essa parábola eu não vou destrinchar para nós os seus significados em totais, mas eu quero dizer algo. A menor semente lançada, mas quando crescida, a maior hortaliça. Veja, os menores somos nós. E o Senhor nos lança. E quando o Senhor nos chama e nos envia, parece que ele está fazendo a coisa errada. Poderia ter chamado outro. Poderia ter chamado alguém melhor. Mas nós aceitamos o convite porque ele queima no coração. E então o Senhor nos envia e nós aprendemos a falar, aprendemos a orar, aprendemos a ministrar, alguns aprendem a cantar, outros aprendem a administrar, tem gente que aprende a consolidar pessoas com ensinos individuais. Muitas coisas podem acontecer e nós podemos ser detentores de muitas coisas e podemos então aprender a orar, a pregar, a cantar, a ensinar a palavra. E isso vai fazer então que nós, que éramos uma pequenina semente lançada na obra, nos tornamos agora numa árvore cheia de posições, direções, de encaminhamentos, de fluidez. E o Senhor tem mandado muitas pessoas para
aninhar-se, para aprender conosco, para viver conosco. Então, nunca despreze os pequenos começos, as pequenas sementes, porque a menor semente tem se tornado a maior hortaliça. E nunca deixa de saber de onde você veio, que você era a menor sementinha, para que você não ache que você é grande, para que você não ache que você é alguém, para que você não ache que você pode alguma coisa, e assim você dê às pessoas dos seus pensamentos, das suas opiniões, e não dê o Senhor. Como no começo você dava ao Senhor com muito temor, mas agora cresceu muito, e é você que entende, e é você que sabe. Por favor, não deixe isso entrar no seu coração. Sabe que uma das formas de nós fluirmos no reino dos céus é sendo humilde de espírito. Por isso, as pequenas sementes daquilo que nós fazemos pode se tornar muito grande, muito grande. E a segunda parábola, ele diz que o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou, escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Ou seja, o fermento aqui é a mistura no trigo para levedar a massa. E isso é tido nas ministrações do Senhor como algo horrível, algo maligno, algo do demônio. Então, por exemplo, você aprendeu que você é humilde de espírito, mas na segunda bem-aventurança você aprendeu que o que chora vai ser consolado. Então você ali é humilde de espírito ao ponto de chorar pelas suas falhas, pelos seus erros, por pessoas que não conhecem a Cristo, pela igreja, pelos ministérios. E você então tem se voltado em oração, tem buscado do Senhor, tem pedido para Ele pôr as mãos, tem pedido para Ele abençoar. E aí, o que é essa mulher que toma as medidas de farinha e coloca o fermento? É uma pessoa que chega e fala: ah, meu irmão, você tem orado muito. Você não está vendo o que Deus está fazendo? Ou você acha que Deus faz porque você ora? E aí você vai dando ouvido para esse tipo de conversa, você começa a orar menos. Você fala: é verdade, é de Deus, Deus que faz. E aí começa a acontecer coisas ruins e você não ora para que Deus te mostre, para que Deus te fale, para que Deus fale do que é que está se passando, o que é que tem que ser feito. E aí alguém fala: irmão, a obra de Deus, Deus que cuida. E aí você já nem ora mais, não liga mais. E agora você nem lê mais a Bíblia. Você vai lá no chat GPT e fala: eu quero pregar sobre Zaqueu. E ele te dá um sermão todo pronto, cheio de todos os tópicos. Você vai lá no outro dia e fala. Ainda que seja a palavra de Deus, mas antes você via no grego, você via no hebraico, você chorava, você orava, você pregava sozinho. E quando você chegava cheio de unção, cheio de fogo, transmitia a palavra com fé, com poder. Agora você só fala, com muita eloquência até, com muita inteligência até, mas sem Deus. Por quê? Porque foi colocado fermento nessa massa. A massa de trigo é o pão e Jesus é o pão da vida. Então, quando nós servimos o pão da vida, o trigo, ele não pode ter fermento, ele não pode ter mistura, ele não pode ter ideias, ele não pode ter novas opções que saiam fora da palavra de Deus. Então, se por um lado a primeira parábola que nós vimos diz que nós somos a pequena semente lançada nessa terra que é o mundo, mas haverá de produzir uma grande árvore ao ponto de aninhar pássaros em seus ramos, ao ponto de que pessoas venham ouvir e aprender conosco. Nós também podemos ser fermentado e perder a essência do Senhor Jesus. E aí começa a passar pessoas passos de como elas podem superar problema, passos de como elas podem vencer, caminhos da riqueza, destravando a sua mente para ser milionário e blá blá blá, e blá blá blá, e blá blá blá.
Ou que o Senhor te livre. Que o Senhor deixe você longe do fermento. E que o Senhor venha manter a mente dentro do seu coração. Sempre de uma pequena semente. Sempre de alguém que é pequeno, que lembra das suas origens, que sabe de onde veio e que sabe que depende do Senhor para tudo. Amém? Ou que o Senhor venha então derramar isso em nós. Que o Senhor venha fluir em nós, mover em nós, encher os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Seja totalmente abençoado. E amanhã a gente volta a ler as parábolas lá de Mateus 13. Em nome de Jesus.